Olha só, meus amigos, vídeo de urgência, né? Porque as notícias hoje não param, né? Todo mundo viu o que está acontecendo aí lá no exterior com as falas do Lula, né? Passando uma grande vergonha mundial e o que estamos assistindo é o mundo todo, né? Os países livres condenando as falas do Lula e quem está apoiando as falas do Lula? É só você pesquisar aí. Até aquele grupo, né? Aquele grupo perigoso parabenizou o Lula. Enquanto isso, olha só o que surge, mediante esse cenário político, olha só o que surge de notícias, né? Polícia Federal intimando Bolsonaro. E eu vou postar aqui o que Bolsonaro respondeu. Vou mostrar aqui para vocês. Antes, é claro, você que está assistindo, deixa um joinha já para nos ajudar a subir esse vídeo e deixa aí comentário de qual lugar do mundo vocês estão assistindo o nosso vídeo. Se você não é inscrito no canal, junte-se aqui somente se for patriota, ok? Somente patriota, junte-se a nós aí, ok? E quem quiser também, torne-se membro. Inclusive, vou deixar aqui na descrição também, no primeiro comentário aqui do vídeo, o primeiro comentário, o livro digital mostrando os segredos da relação de Bolsonaro com Israel. É um livro fantástico, um e-book fantástico mostrando como Bolsonaro impactou o mundo com a sua relação com Israel. Primeiro link aqui do vídeo, meus amigos. E essa reviravolta, vamos aqui comentar, olha só o que está saindo aqui nos noticiários. Polícia Federal intimando aí Bolsonaro, amigos. É isso mesmo. Polícia Federal intimando Bolsonaro dias antes do seu convite para o dia 25 lá em São Paulo, na Avenida Paulista, né? Todo mundo sabe, dia 25, Bolsonaro convidou a todo mundo, né? É a maior convite do Brasil, da história política aí do Brasil. Domingão, às 3 horas, lá na Avenida Paulista. E uns dias antes, olha só, Polícia Federal intimando Bolsonaro a depor. Olha isso, a depor quinta-feira agora. E olha só o que está saindo aqui nas principais capas, né? Folha de São Paulo publicou: Bolsonaro é intimado pela Polícia Federal a depor sobre trama golpista e diz que, olha só, é claro, eles não deixam a gente ler porque tem que pagar aqui. É claro que eu jamais vou pagar um jornal como Folha. Mas, aqui, ó, diz que não fará antes de obter dados. Aqui pelo G1, publica aqui: Polícia Federal intima Bolsonaro a depor sobre tentativa de golpe. Vamos ver o que a G1 está falando aqui, ó. Previsão é que ex-presidente seja ouvido na quinta-feira. A informação foi confirmada pela defesa de Jair Bolsonaro. Porém, amigos, essa notícia foi hoje, 11 horas e 42 minutos, que foi publicada aqui, ó, por Andréia Sade e Fábio Santos. Mas, se você for ver ao longo do dia, saíram mais notícias. Então, olha aqui, pelo Metrópolis, vamos ver o que a Metrópolis publicou. Também aqui, ó, foi a hora do almoço, é uma hora que Bolsonaro não tinha respondido ainda, né? Vamos ver uma notícia mais recente, olha aqui, 4 horas atrás. Aqui diz o seguinte, ó, na coluna do Guilherme Amado: Bolsonaro, ó, 3 horas da tarde, Bolsonaro já publicou aqui, ó. Aliás, já deu uma resposta, né? Olha só a resposta que o Bolsonaro deu. Bolsonaro diz à Polícia Federal que ficará em silêncio em depoimento. Alvo de investigação por golpismo em seu governo, Bolsonaro só falará à Polícia Federal depois de ter acesso à íntegra das apurações. Então, tá aí. Essa foi a notícia, a resposta do Bolsonaro. Inclusive, quero saber aí, você tá junto com o Bolsonaro? Diz aqui no comentário, você continua junto com o Capitão Bolsonaro? Diz aí a sua opinião.
Bolsonaro agindo assim está fazendo o certo? Então, diz aqui, ó, Bolsonaro foi intimado pela Polícia Federal a prestar esse depoimento na próxima quinta-feira, nesse âmbito aí das investigações que todo mundo está vendo, né? Então é o seguinte, Jair Bolsonaro informou ao delegado Fábio Alvarez nessa segunda-feira que ficará em silêncio até que sua defesa tenha acesso aí aos autos, tenha acesso aí à íntegra das apurações contra ele. Né? Então, se você for ver juridicamente, isso é normal, né? Nada mais justo do que você ter acesso à íntegra do que se trata, né? E diz aqui o seguinte, os advogados de Bolsonaro. Dessa forma, em decorrência da falta de acesso a todos os elementos de prova, o peticionário opta, por enquanto, pelo uso do silêncio. Olha aí, a resposta do capitão Bolsonaro, amigos. Então, olha aí que sacada genial, né? E isso, inclusive, olha só, a data, né, bem simbólica, né, dia 22, que a Polícia Federal escolheu para o Bolsonaro fazer seu depoimento. Não é muito estratégico, né? Podia ser dia 21, dia 23, mas eles escolheram dia 22, né? E aí os advogados responderam isso. Dessa forma, em decorrência da falta de acesso a todos os elementos de prova, o peticionário, que é Jair Messias Bolsonaro, opta pelo uso do silêncio, não abdicado de prestar as devidas declarações. Assim que tiver conhecimento integral dos elementos, ele vai prestar os esclarecimentos. Ou seja, Bolsonaro não negou prestar os depoimentos, ele apenas solicitou um direito que o cidadão, qualquer cidadão do Brasil tem direito, né? A ter acesso dos elementos que constituem aí essa solicitação, né? Então foi isso aí que, resumidamente, foi solicitado aí pelo Bolsonaro, né, meus amigos? E aqui, inclusive, olha só, o que está em andamento neste mesmo momento, segundo algumas notícias aqui também, ó, Bolsonaro diz ter 80 deputados confirmados já para a Paulista, inclusive tem aí um pedido de Carla Zambelli para solicitar impeachment do Lula, né, por falar aquelas declarações aí a respeito de Israel. Então, a Carla Zambelli deu início aí a essa solicitação de impeachment e já conta com mais de 80 deputados que assinaram, inclusive, né? E aqui, voltando à matéria, diz o seguinte aqui no site Metrópolis. Na condição de investigado, o Bolsonaro, né? Na qual não é obrigado a produzir provas contra si, Bolsonaro não seria obrigado a falar aos investigadores e não teria tomado compromisso em dizer a verdade, como no caso de testemunhas. Entre as provas que os defensores de Bolsonaro citam terem vindo a público, mas que a defesa ainda não acessou, estão a declaração premiada do ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Ou seja, olha, o site Metrópolis acaba já colocando uns assuntos que não tem nem provas, né? Olha só o que eles falam. Entre as provas que os defensores de Bolsonaro citam, quem são esses defensores, né? Então, ó, para você ver a credibilidade de um site como Metrópolis. Ou seja, eles podem falar qualquer coisa e falar que foi os defensores de Bolsonaro. Então, meus amigos, a gente tem que ter mais responsabilidade com a informação, né? E aqui diz o seguinte, os advogados informaram que pediram nessa segunda ao ministro Alexandre de Moraes, relator das investigações no STF, um novo pedido de compartilhamento do material. O conteúdo inclui a íntegra da delação de Cid e todas as mídias obtidas pela Polícia Federal em aparelhos
apreendidos. E aí a defesa ressaltou que no curso das apurações contra o Bolsonaro, já houve apreensão de celulares em ações da Polícia Federal há 10 meses e há 6 meses, sem que tenha havido acesso ao material. Meses, diz aqui, continua ainda aqui, ó. Cadê? Meses durante os quais o peticionário se viu não só atacado, mas também questionado com base em conteúdos de mídias aos quais não teve acesso. Por outra palavra, fica lançado a todo tipo de crítica e pré-julgamento sem condições mínimas de formalizar qualquer resposta diante da cegueira que lhe foi imposta. Então, Bolsonaro está aí com advogados excelentes, né? Uma resposta fantástica, não é verdade? Então, o que agora nos resta é, vamos ver o andamento disso tudo, né? A petição à Polícia Federal disse ainda que Jair Bolsonaro tem total interesse em cooperar plenamente com as investigações, mas que seu direito à ampla defesa está sendo tolhido pelo represamento de elementos cruciais para a compreensão dos fatos. Então, tá aí, meus amigos. Simples, né? Agora eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Bolsonaro fez o certo? Deixa aqui nos comentários. Inclusive, aproveite e já adquira já o seu livro digital do Bolsonaro, Relação do Bolsonaro com Israel. Um livro fantástico que você precisa ler já, né? Os segredos que impactou, atitudes que o Bolsonaro teve e impactou todo o mundo, né? A relação de Bolsonaro com Israel. Muito obrigado, meus amigos. Compartilhe esse vídeo e até a próxima.